Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. Nós publicamos episódios mensais em que entrevistamos pessoas pesquisadoras da área, abordando temas de interesse de pessoas que praticam engenharia de software e de pessoas pesquisadoras. Somos uma atividade de divulgação científica associada ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da UTFPR Curitiba, e ao Emílias Armação em Bits, que é um programa de extensão também da UTFPR. Por falar nisso, nós estamos com inscrições abertas para a turma 2025 do mestrado em Computação Aplicada, né? Estamos agora em agosto de 2024. Vou deixar o link para acessar o edital, que é bit.ly/ppgca 2025, ppgca tudo em minúscula. E vamos deixar também na descrição o link do mestrado e doutorado em Ciência da Computação na UEM, Universidade Estadual de Maringá, que tem uma sigla sugestiva de PCC. Então, continuando, estamos aqui com a co-host do Fronteiras da Engenharia de Software, coordenadora do Emílias Armação em Bits, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba, também do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Estou aqui na expectativa, né, de que teremos uma outra entrevista muito proveitosa aí para os nossos ouvintes. Então, hoje vamos entrevistar o professor Edson Oliveira Júnior e o tema será Ciência Aberta na Engenharia de Software. Edson é professor associado de Engenharia de Software e Forense Digital na Universidade Estadual de Maringá. Eu falo UEM, não sei se vocês falam aí de diferente em Maringá. UEM, né, que é Ué, uma universidade estadual tradicional no interior do Paraná. É curioso, né, porque as principais universidades estaduais do Paraná ficam no interior, né? É o UEM, é a UEL, que é em Londrina, tem também a Unioeste, cujo campus principal é Cascavel, e tem algumas mais novas, como a Unicentro, e aqui em Curitiba tem campus da Unespar. Edson é doutor em computação pelo ICMC da USP São Carlos, onde foi orientado por José Carlos Maldonado e co-orientado pela professora Itana Jimenez, da UEM, que já entrevistamos lá no Emílias Podcast e republicamos esse episódio com a professora Itana aqui no Fronteiras, em fevereiro de 2024. Edson é mestre em ciência da computação e graduado em informática pela UEM. Então, fez sua formação inicial na UEM, voltou para ser professor da UEM, é atualmente bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, aí daí vem a sigla PCC, da UEM, e sua lista de interesses de pesquisa, que está no seu site e é bem longa. Eu só incluí aqui 3 itens, que são reuso de software com linhas de produto e processos de software, educação e engenharia de software, e o tema principal da entrevista de hoje, ciência aberta para pesquisa em engenharia de software. Tudo bem, Edson? Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Você tem algo a complementar nesta sua apresentação? obrigado, Adolfo, cumprimentar Adolfo, Maria Cláudia, obrigado pela super oportunidade de estar aqui. Acho esses episódios ótimos, eu não assisto, mas eu escuto, eu coloco às vezes para escutar o podcast e tudo mais, e aí é interessante porque a gente pode dar uma visão que às vezes os artigos não dão, né? Se a gente pedir para os alunos lerem artigo, e a gente hoje em dia tem que ser muito seletivo em artigos para ler, porque a gente não tem tempo e a gente vive em torno de prazos e tudo mais. Então, às vezes, você está lá até mesmo fazendo um exercício, uma coisa na academia, você põe para escutar no seu fone lá e você consegue já, de repente, pescar alguma coisa que você gostaria de trabalhar ou se interessa um pouco mais. Então, eu acho ótimo. Parabéns pela iniciativa. Única complementação, não é bem complementação, ficou engraçado por causa da sigla PCC que a gente usa, né? Isso é uma determinação da UEM, né? Todos os setores da UEM têm que ter 3 letras. E aí, na época da criação do mestrado, o nosso programa acabou caindo, que não tinha combinação disponível, e ficou o PCC, e isso é motivo de brincadeiras aí dentro da própria universidade. A gente brinca, a gente é lá do PCC, hein? Então, né, vocês têm que levar a sério as coisas que a gente está falando. Mas, enfim, basicamente é isso. Obrigado pela apresentação, é isso, não precisa complementar mais nada, tá, Adolfo? Legal. Só falar, é uma curiosidade que eu acho aqui na UTFPR quase tudo é
4 ou 5 letras, né? A gente está no PPGCA, tem um CPGI, mas, por exemplo, lá em Cornélio Procópio tem o PPGI, que também é um programa de mestrado profissional. E a questão sobre escutar e assistir, na verdade, assim, a gente publica os nossos episódios, já faz, eu acho que uns 10 episódios que a gente tem publicado em vídeo, tanto no Spotify quanto no do YouTube, mas a ideia sempre foi ser um podcast, nos primeiros episódios eram só em áudio, então quem só escuta não está perdendo nenhuma grande informação do episódio. Hoje a gente vai falar sobre ciência aberta e engenharia de software. Em primeiro lugar, eu peço que você explique para a nossa audiência, que eu suponho, eu acredito, inclui pessoas que fazem ciência, mestrandos, doutorandas, professores, pesquisadoras, mas também pessoas do mercado, pessoas desenvolvedoras, CTOs, team leaders, etc. Então, para esse público amplo, o que é ciência aberta? Tá, vamos lá. Não tem uma definição ainda consolidada, mas a definição que a gente tem trabalhado e que a gente tem usado, principalmente aqui no nosso grupo de pesquisa e que a gente busca divulgar, não é a definição que a gente tem na recomendação sobre ciência aberta da Unesco. Né? A Unesco é um setor, uma parte da Organização das Nações Unidas, né, em que a Unesco busca avanços em educação, inovação e tecnologia. E a Unesco ela tem uma recomendação de ciência aberta, esse é um dos grandes avanços da última década, praticamente, né, desde antes mesmo daquele projeto europeu enorme chamado Horizon 2020, né, em que tinha milhões e milhares de euros disponíveis para pesquisa e tudo mais. Então, a Unesco ela acabou sendo um dos carros assim a chamar, né, fazer o apelo para a ciência aberta. Bom, o que a Unesco diz? Né? A Unesco diz que ciência aberta é uma mudança de um paradigma de pesquisa, em que a ideia é repensar esse paradigma, não é? Para que qualquer cidadão, não importa quem seja a pessoa, ela possa ter acesso à pesquisa, ou às pesquisas desenvolvidas. Né? E quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando do guarda-chuva inteiro da pesquisa, não é? Desde os planos, protocolos, artefatos, tudo aquilo que foi produzido, não é? Gerado ou até mesmo reutilizado de outras pesquisas. E assim, qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento sobre o assunto, ela possa utilizar, ela pode ter acesso a isso, não é? E de repente outros grupos que às vezes aparentemente não tem nada a ver com uma determinada pesquisa, acabam descobrindo que eles poderiam utilizar dados ou artefatos, né, para fazer as suas pesquisas. Né? Então, essa é a ideia, né? É a abertura, né, desses artefatos, desses elementos e do próprio projeto entre si, né, principalmente aqueles projetos que têm financiamento público, né, porque o dinheiro ele vem do cidadão, né, e como pesquisa, ciência, ele deve retornar ao cidadão. Né? Então, essa é uma visão geral da Unesco, né? De uma forma talvez mais direta, né? É mudar a forma como a gente tem pensado em fazer pesquisa, conduzir a pesquisa e comunicar essa pesquisa. Né? A comunicação talvez seja o grande highlight, digamos assim, de ciência aberta. Né? A gente faz a pesquisa, a gente planeja, a gente realiza a pesquisa, mas em determinado momento a gente vem falhando muitas vezes na comunicação da pesquisa. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo. E aí, claro, se a gente for entrar a fundo, tem muita coisa envolvida. Então, assim, para se ter uma ideia básica, inicial, é mais ou menos isso. Tá certo, então. Bom, e Edson, você pode contar para nós como as empresas elas podem se beneficiar de ciência aberta? Pois é, uma ótima pergunta essa, né? Porque muitas vezes a gente fala de ciência aberta e a gente consegue enxergar muito bem os benefícios para o nosso público que são pesquisadores, digamos, basicamente os pesquisadores. Né? A gente faz pesquisa, nós, orientadores, para o programa de pós-graduação, para os mestrandos, doutorandos, para os nossos alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica e por aí vai. Mas tem o lance também das empresas, do negócio, do business. Né? Eu li um artigo recentemente bastante interessante que falava sobre 6 razões, né, para que as empresas pudessem se beneficiar de ciência aberta. Né? Então, assim, se a gente for resgatar o histórico de ciência aberta, pelo menos aquele em que eu
tive contato e eu pude ler, eu li muitos relatórios técnicos, muitos surveys por órgãos que vão lá desde a Comissão Europeia, não é, de educação, de ensino, fomento e tudo mais, né, até alguns relatórios canadenses, por exemplo, são órgãos e pessoas extremamente preocupadas com o futuro. Então, eles olham 20, 30 anos à frente e tentam estabelecer algumas metas, né? Se a gente olhar com um pouquinho mais de calma, a gente vai ver que uma das fontes, ou uma das demandas da ciência aberta é o setor privado. Tá? Por quê? Porque uma das reclamações que o setor privado tem é de que eles não têm acesso à pesquisa. E quando a gente fala que não tem acesso à pesquisa, o setor privado reclama, basicamente eles estão dizendo o seguinte, olha, vocês fazem pesquisa e publicam em veículos que nós temos que pagar para ter acesso. A gente não tem acesso, a não ser aqueles que são de acesso aberto, e aí a gente poderia entrar numa discussão assim de horas e horas falando sobre tipos de acesso aberto e tudo mais. Né? Então, essa é uma reclamação básica, né, da indústria. Se a gente pegar, por exemplo, países emergentes, pega o Brasil, por exemplo, empresas dificilmente vão pagar para ter acesso a veículos de publicação. Né? A gente está sofrendo atualmente com um problema de contrato com a própria ACM, né, a CAPES, que paga para esses acessos para as universidades públicas. Né? Então, assim, é muito caro, é muito dinheiro. E a empresa, às vezes, não tem esse investimento para fazer. Tá? Então, uma das origens vem daí. Então, ciência aberta pode, de uma certa maneira, beneficiar diretamente as empresas. Né? Essas práticas, né, de ciência aberta, elas também podem ajudar as empresas, porque o que está acontecendo, o que vem acontecendo atualmente, pelo menos nos países europeus, na União Europeia, onde a ideia de ciência aberta ela é muito forte, e ela já está respingando aqui no Brasil, são os editais de fomento, que vêm exigindo algumas práticas de ciência aberta, mesmo que não tenha esse nome ciência aberta, essa denominação. Então, por exemplo, ano passado, o CNPq lançou um edital de parcerias internacionais, tinha bolsas de pós-doc, de doutorado de sanduíche e tudo mais, e um dos itens do projeto era que o pesquisador fornecesse um plano de gestão de dados. Planos de gestão de dados, não é? É uma das práticas de ciência aberta e tem tudo a ver com dados abertos, o que você vai fazer com os dados, eles vão estar abertos, eles vão estar fechados por quanto tempo, qual a razão disso, como é que você vai armazenar esses dados, como é que você vai garantir, né, a segurança desses dados, que ninguém vai ter acesso inapropriado, qual é a licença desses dados, enfim, nossa, tem um monte de coisa. Se a gente retomar aquele questionário que veio, um templatezinho para a gente preencher, né, ele tem ali umas 15 perguntas e que você tem que pensar realmente, poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca pensei em fazer isso na minha pesquisa. Né? Então, qual é a reclamação da indústria? A reclamação da indústria também é de que eles também podem participar muitas vezes desses editais de fomento. E se eles vão participar dos editais de fomento, eles não sabem como praticar ciência aberta. Né? Então, praticar ciência aberta, né, no sentido de olhar para a indústria, e a indústria também entender, também vai beneficiar a indústria tentando buscar fomento. Nessas parcerias que se fazem de empresas com universidades, né, editais, por exemplo, como da FINEP, ainda não exige, mas provavelmente imagino que vai ser exigido em algum momento. Né? Uma outra maneira, né, eu sei que a resposta é um pouquinho longa, mas tem vários, talvez seja algo que possa até chamar, né, a indústria para nos ajudar nessa né, definição e nessas práticas que a gente tem. Uma delas é, de uma maneira, tentar formalizar ou organizar a pesquisa interna dentro das empresas. Né? Querendo ou não, as empresas fazem pesquisa. Pode não ser formalizada do jeito que a gente faz. Vamos definir um protocolo, não é? Vamos definir a metodologia, por que a gente faz essa etapa, depois essa. Vamos usar uma técnica de análise de dados, uma técnica de análise de dados qualitativos. Né? Eles fazem, mas não fazem de uma forma assim tão prescritiva como a gente normalmente faz nas nossas pesquisas. Né? Então, entendendo essas práticas de como organizar os dados, como usar um repositório, mesmo que interno deles, que eles não abram os dados, mas que eles possam trabalhar em cima desses dados e tudo mais, é uma coisa interessante. Então, a ciência aberta tem muitas práticas que ajudam nisso. Né? Tem estudos mostrando, por exemplo, proveniência, né,
de dados e de decisões de projeto dentro do processo de desenvolvimento de software, né? Pessoal, o Leonardo Murta, por exemplo, tem uns trabalhos de proveniência, e isso é interessante porque proveniência é uma das características de ciência aberta. Então, isso pode ser também implementado para dados, pesquisas, experimentos que possam ser feitos internamente. Então, de uma maneira ou outra, isso ajuda a organizar um histórico, um backtrack do que se foi feito, decisões tomadas e tudo mais, para futuros estudos dentro da própria empresa, né? E só para terminar a pergunta, desculpa que eu estou me alongando muito, a gente tem visto um perfil, talvez até um cargo, um role novo surgindo, que é o de Research Software Engineer, tá? Que é aquela pessoa que ela está dentro de uma empresa ou de uma instituição de pesquisa, pode até ser uma universidade. Ele não precisa ser obrigatoriamente um professor pesquisador, mas pode ser uma pessoa contratada, não é? Em que ela tem conhecimento de práticas de ciência aberta, né, essas práticas que englobam ciência aberta, mas também tem muita prática em pesquisa, em desenvolvimento de estudos, né, de experimentos e tudo mais, porque essa pessoa, ela, além de ter esse conhecimento, ela também tem conhecimento de desenvolvimento de software. Então, ninguém melhor do que nós, da engenharia de software, para entender as técnicas, os paradigmas, as abordagens que existem para a construção de software. E aí essa pessoa ela também entra como um desenvolvedor de software para pesquisa, né, que é o Research Software, né? Muita gente tem pesquisado sobre isso, né? A professora Cristina Von Flá, Fábio Kuhn, esse pessoal aí tem trabalhado sobre Research Software, e é uma área bem interessante, né? Então, softwares que são desenvolvidos para ajudar na pesquisa. Então, assim, basicamente, tem muito mais argumentos, né, para ajudar a convencer de uma certa maneira sobre os benefícios que o setor privado pode ter sobre ciência aberta. É bem interessante, porque foi uma das coisas que eu pensei quando a gente pensou em fazer esse episódio. Qual é a relevância para o mercado, né? E aí, uma coisa que você falou, que eu só quero enfatizar, que eu acho que essa crise que a gente está tendo agora entre o governo brasileiro e a ACM meio que deixa claro como talvez muitas pessoas da empresa devem se sentir em relação à pesquisa e dizer, eu não vou usar aquilo ali, porque eu não consigo ler. Né? A gente está tendo dificuldade para... O mais básico é que é simplesmente ter acesso ao PDF do artigo. Eu tive que pedir alguns artigos para você pelo WhatsApp, porque eu não tive acesso. Eu tive até um outro problema também com Scopus, que aí eu acho que é outra coisa mais interna da universidade, mas no caso da ACM realmente é uma coisa que está demorando muito. Mas aí tem a outra questão, que é essa assim, por exemplo, essa questão de que adotar práticas de ciência aberta, para você fazer isso, você precisa ter um pouco mais de trabalho. Então, por exemplo, recentemente eu tive um artigo aceito no... os análises vão ser publicados pela ACM, né? E aí, claro, uma das coisas que muitos pesquisadores fazem é, não, vou deixar um preprint lá no archive, até esse evento ele vê isso com bons olhos, até na programação tem um espaçozinho para você deixar o link para o preprint, mas é um trabalho adicional. Né? Imagina outras coisas. Outro exemplo que eu tive foi, eu estava lendo um artigo que falava umas coisas meio ruins da linguagem de programação que eu amo, que é Elixir, e aí ele falava, não, a gente selecionou tais repositórios, tais commits. Aí eu li o artigo todo, cadê? Não tem a lista dos repositórios nem dos commits. Eu pedi para o autor, ele me mandou a planilha, mas você sabe que existem ferramentas ou sites, né, como o Zenodo, Figshare, onde você pode deixar. Vários pesquisadores brasileiros já fazem isso, do mundo todo, né? Aí vem a pergunta para você, esse esforço que você tenha mais de deixar esses artefatos como ciência aberta em algum lugar, você tem um esforço adicional. Isso compensa? Ou as pessoas só fazem porque a partir de um determinado momento journals e conferências estão exigindo que os autores façam isso? Bom, é um bom ponto levantado. Você tem uma discussão bem interessante. Só para a gente começar rapidamente essa discussão, 2021, 3 anos atrás, um aluno de TCC meu rodou um survey aqui na UEM, com todos os pesquisadores. A gente pegou todos os pesquisadores por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa. A Pró-Reitoria de Pesquisa nos ajudou a divulgar esse survey.
Aqui a gente tem, acho que, se eu não me engano, em 2021 eram mais de 900 pesquisadores atuando em programas de pós-graduação, né? E desses 900, 10% conseguiu responder. Em torno de 90, se não me engano, a nossa amostra foi de 91 pesquisadores. Tá? Uma amostra inicial interessante. Tá? E a gente perguntou coisas básicas assim de ciência aberta. Pegou alguns conceitos principais, né? Fez, acho que o survey tinha, acho que 15 perguntas, alguma coisa desse tipo. Tá? Depois até posso... Está disponível porque a gente publicou isso no OpenSym, que é o simpósio de colaboração aberta, que tem a cada 2 anos. E aí, apareceram 2 fatores principais, quer dizer, dos 90% dos pesquisadores que responderam, eles falavam que não, a gente não pratica nenhuma dessas atividades ou práticas que vocês listaram aqui. Que era, por exemplo, preparar os dados, abertura dos dados, ou depositar, ou deixar esses dados compartilhados em alguma URL, enfim, repositórios, esse tipo de coisa. Se os artefatos que eles usaram, por exemplo, o pessoal trabalhou com script, né, do R, gerou scripts, alguns têm conhecimento de programação, por exemplo, gerou script em Python, alguma coisa dessa maneira, e eles falavam que eles não tinham feito isso, eles não praticavam esse tipo de coisa, e aí tem 2 razões principais, né? Um deles é o esforço, /tempo. Por quê? Porque, basicamente, as nossas pesquisas, a gente vive em cima de prazos. A gente tem prazo para começar um trabalho, a gente tem prazo para qualificar, tem prazo para defender, e alguns programas de pós-graduação ainda exigem publicação de artigos antes da defesa. Né? Então, a gente está basicamente vivendo em prazos. Né? Não que isso seja ruim, porque todo projeto tem que ter um início e fim, não é? Mas o grande argumento deles é que era assim, a gente mal tem tempo de fazer a pesquisa. Né? A gente sempre faz a pesquisa, vai publicar e tudo mais, sempre às pressas. Então, quanto mais, como é que a gente vai ter tempo para publicar os dados, preparar nossa pesquisa para estar aberta, né? e auxiliar talvez outros grupos. Então, quando precisa, a gente gera os dados, entrega os dados e tudo mais. Né? E aí, junto com tempo, esforço, né, a gente tem, de novo, o prazo. Então, eles acabam fazendo um trade-off ali, né? Ou eu termino minha pesquisa, escrevo o artigo e publico, né? Ou eu vou ter que dedicar mais tempo, talvez o aluno vai ter que pedir prorrogação e tudo mais, para poder preparar os dados e deixar tudo prontinho, bonitinho, né? Vamos pensar assim no mundo, né, utópico, talvez ideal, né? De deixar toda aquela pesquisa disponível para que outras pessoas possam utilizar. Claro que aí vem vários argumentos do tipo, eu não abro meus dados porque as pessoas, elas podem, os grupos ou alguns interessados podem pegar esses dados, eles podem gerar informação com isso, ganhar dinheiro e tudo mais. Né? Só que a gente tem alguns pontos que são importantes, como, por exemplo, licenciamento de artefatos, dados e tudo mais, que é uma coisa legalmente aceita no Brasil. Então, você pode colocar licenças, né, que são exclusivas para código-fonte, licenças que são para texto, documento. Então, tudo isso pode ser licenciado. Né? E, claro, que nem todos os dados, por confidencialidade, podem ser abertos. Né? Mas, normalmente, o que se tem, e que a gente vê nas pesquisas internacionais, é um tempo de, entre aspas, sigilo dos dados, e depois isso pode ser aberto e tudo mais, até porque tem financiamento público, né? E é uma questão assim, uma questão mais legal de direito e tudo mais. Mas o pessoal basicamente não tem feito isso por causa do tempo e da pressão. Né? Mas eu penso que, e é o que eu tento transmitir para o nosso grupo de pesquisa aqui, pelo menos para com quem eu tenho oportunidade de falar, como hoje, por exemplo, né, que a gente, claro que a gente tem que estabelecer os prazos, a gente tem que respeitar os prazos e tudo mais, mas se a gente pensar, né, que nós somos pesquisadores, né, então a gente parte do princípio de que a gente tem uma obrigação ética, moral, né, de que o que a gente faz é ciência. Né? E para que se faz ciência se não for para a melhoria da sociedade? Não é só para a gente estudar, fazer um concurso, da forma como a gente faz no Brasil, entra numa instituição pública, tem a sua dedicação exclusiva, tem a sua estabilidade no emprego, e aí, entre aspas, fica, de uma certa maneira, brincando de fazer pesquisa. A gente quer ter impacto com isso, a gente quer ser reconhecido. Né?
Então, essa obrigação ética nossa, ela vai acabar, nossas pesquisas vão acabar tendo um impacto social muitas vezes. A gente acha que um trabalhinho que a gente fez pequeno, não é? Ele não tem um impacto, a gente publicou o artigo, teve 2, 3 citações, não é? Mas quando a gente vai ver o impacto da aplicação daquilo lá, que não é medido por citação, ele é muito maior. Né? Vou dar um exemplo aqui de um colega que tem aqui no nosso programa, ele fez um software, né, nas pesquisas com os alunos, que é para agendamento de horários de disciplinas, encargos didáticos nas escolas do estado do Paraná. Não é? Ele publicou um artigo sobre essa ferramenta, e a ferramenta ela é utilizada em mais de 2.500 escolas do estado do Paraná. Então, assim, o impacto que isso teve, e a cada mês ele recebe mais pedidos de convênio com a universidade para usar a ferramenta e tudo mais. Então, olha só como é que isso impactou a sociedade, né, de uma maneira ali, um nicho específico da sociedade, sem ter muita publicação. Não é? Então, a gente, como pesquisador, a gente tem essa obrigação de olhar para esse impacto que a sociedade vai produzir, não só o número dos artigos publicados e citados. A gente pode ver isso pela última avaliação quadrienal. Não sei se todos puderam acompanhar, mas a última avaliação quadrienal da CAPES, dos programas de pós-graduação, ela já teve um item específico de impacto social, né? Em que a gente tinha que descrever o impacto social das pesquisas do programa de pós-graduação, né? E para isso, não é? A gente já começa a verificar na avaliação quadrienal que não se está mais exigindo todo o rol de publicações de todos os pesquisadores do programa. Né? Eles querem saber principalmente as principais publicações, que é aquele 4N que eles pedem. Né? Quais são as principais publicações produção. Quais são as principais produções de cada orientador do programa? Por quê? Porque está se tendo essa ideia de que somente a publicação talvez não tenha o impacto social desejado da pesquisa, da sociedade, mas sim aquilo que a gente faz que diretamente impacta. Né? E aí vale a pena até, nossa audiência, se tiver curiosidade, né, aqueles que não conhecem ainda, olhar, não é, as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Eles têm 17 metas, né, que são metas bem interessantes e que a gente consegue, basicamente, eu já pude dar uma boa olhada, encaixar ali, por exemplo, 3 ou 4 metas nas nossas pesquisas de engenharia de software. Então, a gente consegue colaborar muito com a sociedade. Né? Então, a gente acaba não fazendo esse esforço para colocar as nossas práticas de ciência aberta e a gente perde a oportunidade de colaborações, por exemplo, de um conjunto de dados ou um software que você desenvolveu, dele ter citações de uso em artigos, não é? A gente entender, por exemplo, como é que um conjunto de dados de uma pesquisa pode ter impactado em outra pesquisa e dali isso vai se ramificando para outras pesquisas. Né? Uma coisa interessante disso, né? Saber de onde surgiram aqueles dados, qual foi a pesquisa seminal ali que gerou os dados que foram usados. Enfim, tem um monte de coisa. Então, assim, respondendo de uma forma direta, compensa? Sim. Dá muito trabalho? Dá. Porque a gente ainda precisa aprender mais sobre as práticas de ciência aberta. Ainda é um universo que a gente está navegando. Será que eu faço isso? Ou eu faço aquilo? Porque as áreas de pesquisa elas são diferentes. A medicina é diferente da física, é diferente da computação, é diferente da química. Não é? Então, para alguns determinados artefatos são mais importantes, para outros não. Então, talvez começar a olhar para a nossa área, por exemplo, de engenharia de software, o que é importante para a gente? Abrir, ou poder abrir, né, esse esforço, e colocar isso como uma possibilidade de colaboração e de impacto social. Né? Eu tenho pedido para meus alunos, todos que entram agora, nos últimos anos, eles colocarem sempre uma linha no cronograma de atividades dele, que é preparar a pesquisa para ciência aberta, desde o início. Vai começar um protocolo de uma revisão sistemática, por exemplo, ou vai fazer um survey, já prepara isso tudo de acordo com formas de deixar isso aberto e tudo mais. Tem algumas recomendações bem legais aí na literatura que a gente tem seguido e que a gente pode basicamente utilizar para isso. Né? Só para fechar essa pergunta, tem 3 pilares que eu tenho tentado trabalhar na pesquisa, né, para, de uma certa maneira, justificar esse trabalho, né, recompensar esse investimento todo em preparar a pesquisa, que para mim acho que são fundamentais. Uma que é o fairness,
outro que é a reprodutibilidade, ou reproducibility, e as práticas de Open Science que englobam esses 3 elementos. Né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, principalmente para quem a gente quer alcançar, que é a sociedade. Né? E nós, como software, engenharia de software é transversal a todas as áreas. Então, a gente, sem querer, impacta as outras áreas de alguma maneira. Certo, Edson. Com toda essa contextualização, né, falando um pouco a respeito de como, mesmo que o esforço seja grande, o quanto é importante que a gente pense e pratique a ciência aberta, tem aqui uma afirmação para você, que eu não sei se você vai concordar ou não, mas dê a sua opinião. Por que a ciência aberta ainda não deslanchou? Pois é uma boa afirmação, talvez até uma pergunta, e mais um ponto de discussão. Né? Verdade, talvez uma pergunta mesmo. Eu concordo em parte que ela não deslanchou. Por que eu concordo em parte? Porque na nossa área, computação, vamos falar de computação principalmente, e aí a gente desce um pouquinho para a engenharia, isso ainda não está muito avançado em termos do que se gostaria que tivesse. Né? Comissão Europeia, América do Norte, esse tipo de relatórios que ele tem, de guidelines, talvez, para seguir metas e tudo mais. Né? Mas outras áreas, na Europa, principalmente, eu tenho visto o pessoal de ciências biológicas, medicina, farmácia, esse pessoal, eles lidam com muitos dados. Eu estou falando de dados por ser o principal artefato, toda pesquisa acaba gerando, né? Mas tem outros artefatos que são peculiares a cada área. Né? Mas, fazendo um paralelo com essas áreas, eu vejo que a engenharia de software ainda está engatinhando. Nós estamos começando a olhar para isso, e a gente pode ver que outras áreas têm, por exemplo, planos de gestão de dados bem formalizados. Não é? Se a gente entrar, por exemplo, tem um framework bem interessante, uma aplicação web, chama Open Science Framework, OSF. Lá a gente consegue colocar as nossas pesquisas, abrir, criar os protocolos e tudo mais, e se a gente for fazer uma busca, a gente vai ver computação, bem pouquinho que tem, e as outras áreas assim, explodindo de coisas interessantes que tem lá para compartilhar dados e tudo mais. Então, eu acho que a computação ainda está resolvendo problemas que ela ainda mesmo não conseguiu resolver, dela mesma, por exemplo, inteligência artificial, a gente está lidando com isso agora. Né? Agora não, já faz alguns anos, mas que está realmente no pico é agora, né? E porque engenharia de software e computação isso é muito novo, né? A gente não tem 200 anos, 160, 70 anos por aí. Então nós somos muito novos ainda, né? Mas o que me chama a atenção é que nós somos a área que tem o maior potencial de impacto para as outras áreas para ajudar na disseminação e adoção das práticas de ciência aberta. Por quê? Porque a gente consegue construir coisas que os outros podem utilizar. Software, plataforma, hardware, enfim, aplicativos, e que outras áreas não têm esse conhecimento. Né? Então, eu concordo que ela não deslanchou ainda para a nossa área, olhando. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais afinco, com mais seriedade, porque outras áreas já estão bem avançadas e essas áreas elas têm demonstrado que é possível fazer. Né? Se nós que somos provedores de ferramental e tudo mais, que pode ser utilizado por outras áreas, por que a gente não consegue aplicar as práticas para a nossa própria área? Então, essa é uma reflexão que a gente vem fazendo. Quando a gente criou o workshop de ciência aberta dentro do CBSoft, o Open Science, né, eu e a Cristina von Flá, a gente tinha a ideia de que a gente precisa despertar essa discussão na área de engenharia de software, né, e talvez até subir um pouco mais para a Sociedade Brasileira de Computação, CAP, CNPq, porque, basicamente, engenharia de software e computação são as áreas que conseguem fornecer os meios para isso. Né? A gente pode, de uma certa maneira, construir, automatizar tudo que outras áreas, praticamente tudo que outras áreas precisam. Então, nós somos um meio, talvez, mais indicado para startar todo esse processo e permitir para a nossa própria área também. Então, a gente precisa entrar mais a fundo. O que eu venho percebendo é que faltam duas coisas, na verdade. Uma delas é o conhecimento sobre ciência aberta.
se a gente falar ciência aberta, ele é um tópico muito amplo. Tem muita coisa lá dentro. É igual de falar assim, eu preciso aprender sobre inteligência artificial. Tem muita coisa, né? Onde você vai focar? Então, a gente precisa ser instruído em ciência aberta. Tá? Então, essa é uma das coisas que eu acho que precisa ser feito. A Cristina já começou uma disciplina lá na Federal da Bahia. A gente começou agora, nesse semestre, nesse mês, uma disciplina de ciência aberta aqui na UEM. A gente fez presencial e provavelmente nos próximos anos a gente vai fazer ela online para permitir que outras pessoas possam participar. Né? Então, assim, a gente está começando a tentar trabalhar de forma instrucional, né, de forma formativa, tentar levar o conhecimento para as pessoas, para que daí elas despertem, dê aquele gancho de, poxa, eu podia fazer isso aqui na minha área, eu trabalho com mineração de repositórios, eu poderia fazer isso, eu trabalho com software de pesquisa, eu poderia aplicar isso, né? Eu trabalho principalmente com experimentos, como é que eu faço proveniência, curadoria, preservação de dados, enfim, tem um monte de coisas que a gente, engenharia de software, a gente consegue resolver, mas precisa a gente levar a fundo. Outro argumento, ou talvez outro fato, que talvez ainda não tenha despertado, é que nós, por enquanto, não estamos obrigados a fazer nada nesse sentido. Em termos institucionais, né, a própria instituição, ou as próprias instituições podem não ainda ter esse conhecimento sobre ciência aberta e, de uma certa maneira, levar isso para os pesquisadores, exigirem isso, né? Exigirem é um termo forte, né? Mas fomentar, promover, né? E a gente também ainda não tem muita recompensa para quem pratica ciência aberta, que é uma coisa que, por exemplo, na Europa, se a gente pegar as universidades holandesas, nem todas, mas grande parte delas, elas têm usado o engajamento em ciência aberta para avaliação da carreira dos professores, e não somente publicação e o quanto de dinheiro se traz para a universidade, aquele modelo americanizado, né? Do quanto o pesquisador consegue de dinheiro, traz para a universidade e as publicações que ele tem. Né? Mas sim olhar para a abertura das pesquisas, o quanto que aquela universidade ou aquele professor pesquisador está envolvido. E aí eles começam a usar isso como formas de subir na carreira, promover a carreira. Né? Então, assim, tem várias coisas, né, que eu acho que falta também uma discussão um pouco mais aprofundada nas nossas entidades, né? SBC, por exemplo, que é a nossa entidade da computação, e CAPES, CNPq, até houve uma iniciativa, começou alguma coisa com o CNPq, o IBICT, que era um plano nacional de ciência aberta, e eu acho que acabou não indo muito para frente, não é? Então, assim, tem está faltando isso ainda, um pouco a gente olhar mais e despertar esse conhecimento. Assim, está parecendo, muitas vezes parece que ciência aberta assim, é algo bonito que eu vou colocar no meu trabalho, ou que, poxa, se der tempo eu faço, se não der, vamos publicar e vamos embora. Né? Eu acho que ciência aberta vem um pouquinho para derrubar aquele publish or perish, que a gente já conhece, não é? E tentar olhar para esse lado de pesquisa ético que a gente tem, e de impacto na sociedade, principalmente, porque aquilo que a gente faz tem que impactar a sociedade. Certo. Agora a gente vai entrar numa segunda fase aqui da nossa entrevista, em que a gente conversa sobre alguns artigos específicos da pessoa entrevistada. Eu vou aproveitar e também avisar que eu vou deixar na descrição do episódio o link para uma apresentação que você fez lá no Fórum dos Programas de Pós-Graduação em Computação do Paraná, que é a palestra se chama Open Science as a Path to Fair Reproducible Computer Science Research. Apesar do nome estar em inglês, a palestra foi em português, né? E foi em português. Se as pessoas quiserem se aprofundar, mas o artigo que eu vou fazer a pergunta sobre ele para você se chama Uma Visão sobre Ciência Aberta para a Evolução da Pesquisa e Prática em Engenharia de Software. E, novamente, como a gente geralmente faz, eu traduzo o título do artigo, mas o link para o artigo está na descrição do episódio. Se bem que, como a gente já falou antes, nem todo título de artigo que a gente coloca, você vai conseguir encontrar o PDF dele.
Mas, enfim, esse artigo foi apresentado no FSC 2024, aconteceu recentemente em Porto de Galinhas. Tem como coautores duas pessoas que já estiveram aqui no podcast, a Fernanda Madeiral e o Sérgio Soares, que, se não me engano, são os responsáveis esse ano pelo Open Science CC, que é um evento que vai acontecer no Congresso CBSoft aqui em Curitiba. E também são autores Alcemir Santos e a Cristina Von Flack, que você mencionou. Nesse artigo, vocês compartilham a visão para a ciência aberta. Qual é esta visão? Como é que pesquisadores e pesquisadoras podem adotar a ciência aberta como um requisito de pesquisa de primeira classe? Legal. Só fazer um esclarecimento rapidinho. O artigo, o FSI, ele é um artigo de visão, artigo curto, né, 5 páginas, se não me engano. A gente tem a nossa versão no Archive, depois eu posso passar o link também, porque a versão original ela está publicada na CN. Bom, essa visão que a gente tem, assim, ela é fruto de pesquisas que cada um de nós 5 autores tem feito nos últimos anos aí, e tentando encaixar isso tudo, né? São 5 pessoas que são pessoas que gostam, são entusiastas da ideia de ciência aberta. Cada um tem a sua visão, né? Claro que puxa isso para as suas pesquisas, a gente consegue relacionar isso tudo. Então, o que a gente pensou nesse artigo foi tentar juntar experiências que cada um tem, ou que está começando a ter em ciência aberta, porque se a gente for buscar o tema ciência aberta em engenharia de software, a gente não vai achar quase nada, né? Mas então o que a gente faz? A gente olha para as práticas, né, que permeiam ciência aberta, ou que ciência aberta engloba, e aí a gente consegue trazer coisas que estão sendo feitas para essa discussão, né? Então essa ideia ela foi olhar para essas experiências que a gente está tendo e que a gente entende que a área de engenharia de software deveria ter uma visão baseada no que a gente vem lendo, no que a gente vem participando. Alguns de nós já participou de workshops na Europa sobre ciência aberta, atividades de curadoria, atividades de como é que se coloca um software de pesquisa, como é que se abre esse software, como é que se pratica a ciência cidadã, por exemplo, traz as pessoas para colaborarem com pesquisa. E aí a gente acabou caindo, não é, estruturando a gente chamou de um framework. E esse framework ele tem basicamente 6 dimensões que a gente entende que se relacionam e que as pessoas elas podem olhar para esse framework e muitas vezes tentarem encaixar sua pesquisa em uma ou mais dimensões daquele framework. Como é que eu posso praticar ciência aberta, né, olhando para uma dessas dimensões ou dimensões relacionadas umas com as outras? E aí no artigo, como ele é um artigo curto, a gente fala um pouco sobre cada dimensão. O que se espera daquela dimensão, o que se está fazendo, qual é o nosso ponto de vista do que poderia ser feito para ajudar até a deslanchar a ciência aberta em engenharia de software, né? Então a gente começa a trabalhar com alguns deles. Então a gente basicamente definiu uma dimensão que é para reconhecimento e premiação de pesquisadores. Discuti um pouquinho naquela pergunta anterior, né? Por que, por exemplo, a Holanda tem feito isso, ela tem premiado esses pesquisadores na avaliação das suas carreiras, né, pela aplicação de ciência aberta. Como é que isso pode ser feito? Por exemplo, como é que a gente pode compartilhar os nossos artefatos? Né? Por exemplo, várias trilhas dos principais eventos internacionais de engenharia de software, eles têm chamada de avaliação de artefatos. Né? Esse ano o Open Science está implementando isso, né? Está chamando os artigos aceitos do SBES para mandarem seus artefatos para o Open Science, para ter avaliação, receber os badges, né? Esses internacionais recebem os badges normalmente da CM ou algum outro. No Open Science foram definidos badges do CBSoft, né? Então, isso de uma certa maneira traz premiações, traz reconhecimento, traz citações para esses artefatos. Isso é uma coisa interessante. Essa é uma dimensão. A outra dimensão, a gente tem trabalhado nessa ideia de como que a gente publica a pesquisa, né, tentando praticar ciência aberta. Né? Como é que eu coloco um repositório, como é que eu defino meus dados. Por exemplo, não posso simplesmente pegar uma planilha do Excel, por exemplo, e colocar no repositório, porque é um formato próprio. Né? Apesar de que
Microsoft tem adotado formatos abertos aí, mas enfim, é um formato um pouco mais difícil de processar, né? Então, por que eu não coloco os meus dados no formato CSV, por exemplo, que a gente pode processar? Por que eu não abro os meus scripts R, script Python, enfim, tudo que é feito, né? E isso tem a ver também com o que o Adolfo falou no início, né, que os periódicos estão exigindo cada vez mais os dados, artefatos e tudo mais. Então, a gente já ir se preparando, né, para quando pedirem isso para a gente já ter pronto. Né? Infraestrutura como código, né, como é que a gente organiza uma infraestrutura de código, né, para que isso possa ser compartilhado. Por exemplo, códigos que são submetidos para publicação em periódicos ou eventos e que você precisa anonimizar esse código, né, pelo menos na forma de avaliação. Existe, por exemplo, o Anonymous GitHub, né, que foi uma das primeiras palestras que a gente teve no Open Science 2021, né, o rapaz que criou o Anonymous GitHub, ele trouxe para a gente uma forma de fazer isso com a anonimização de código, é uma coisa bem interessante, né. Outra dimensão importante que é de estudos empíricos, né, como é que a gente traz um pouco mais de rigor, o que a gente precisa fazer, que a gente não alcançou ainda, em termos de rigor científico para os nossos estudos, experimentos, surveys, não é? Enfim, entrevistas, tudo aquilo, né? Você falou no início, né, Adolfo, eu fui pesquisar lá, tinha um paper que falava mal lá da linguagem, eu fui pedir os repositórios porque não tinha. Né? E aí você passa para o cara que foi o autor não sabe, que está no grupo, e aí estava numa página que quebrou o link e tudo mais, e aí você perde. Né? Então, a gente tem visto isso nos surveys que a gente faz com frequência. Né? Que mais? Educação e treinamento. Né? Educação e treinamento no sentido de educar sobre ciência aberta. Né? Instruir as pessoas sobre o que é a ciência aberta e como ela pode ser praticada nas nossas áreas. Né? Esse é o objetivo principal dessa disciplina que eu falei, e que a Cristina também tem. Né? Então, começar aos pouquinhos, formar as pessoas com esse conhecimento e aí começar desse conhecimento as pessoas irem pincelando para os seus projetos de pesquisa o que elas conseguem fazer, sugerindo formas de praticar a ciência aberta. Então, esse foi o principal objetivo do workshop que a gente criou, né? Quando a gente criou o Open Science, era isso. Trazer criatividade das pessoas no que elas poderiam fazer para ir ao encontro das práticas de ciência aberta. Né? E aí, por último, né, mas não menos importante, e é o que a engenharia de software sabe fazer, que é apoio ferramental. Né? Construir ferramentas, software, scripts, tudo mais que possam dar apoio para praticar a ciência aberta. Por exemplo, eu quero transformar dados, sei lá, de CSV para um outro formato, ou eu quero processar os dados de uma planilha, né, que foram disponibilizados, eu posso disponibilizar os dados, eu posso ter os metadados desses dados e eu posso ter um script que processa esses dados, por exemplo. Né? Então, uma coisa interessante de ser feito. Né? Então, a gente tem esse conhecimento para fazer isso. A engenharia de software é mais do que apropriada para esse tipo de coisa. Né? Então, aí, para cada uma dessas visões, a gente tentou delinear, né, alguns caminhos, né, que os nossos colegas da engenharia de software podem tentar entrar um pouquinho mais a fundo. Tem pessoas que se identificam mais com ferramentas, tem pessoas que gostam de estudos empíricos, mais gostam de fazer revisão sistemática, gostam de fazer isso, como é que eles podem melhorar a comunicação dos seus estudos, né? Pessoas que querem, gostam muito dessa questão de, olha, será que a gente não consegue começar um movimento de valorização do profissional, olhando o tanto que ele impacta a sociedade, talvez a avaliação dos programas de pós-graduação. Então, assim, é para começar mesmo a provocar a nossa comunidade para que ela possa, aos pouquinhos, ir, né, fazendo as suas pesquisas aos poucos, e isso, de uma certa forma, criando um corpo interessante ali para que a gente tenha novas tecnologias, né, que possam ser utilizadas, novos checklists, novos guidelines, enfim, tudo isso que possa ajudar a comunidade a pensar em como implementar essas ideias. Né? Então, vale a pena, é um artigo curto, acho que em uma horinha você lê, assim, bem tranquilamente, não tem nada muito difícil, claro que vai ter que, talvez, depois buscar alguns conceitos que complementam, mas a ideia é que a gente consiga implementar esse framework aí nos próximos anos. Muito bom. Bem, agora a gente vai falar de um outro artigo, né? Como o título desse artigo é Como a experimentação em engenharia de software tem sido ensinada, pesquisa e agenda de pesquisa.
Esse artigo foi publicado no ISE 2022. E aqui também a gente tem um dos coautores, né, que já foi entrevistado pelo Fronteiras da Engenharia de Software, que é o Igor Steinmacher. Bem, a gente sabe que fazer experimentos é muito importante na engenharia de software e que é muito difícil fazer bem feito também, né? Então, nós precisamos, é claro, planejar bem, ter autorização do comitê de ética, encontrar os sujeitos, ou seja, as pessoas que vão participar do experimento, entre outras coisas. Sabemos também que um experimento em ciência é diferente do que a população em geral chama de experimento. É um processo bem mais rigoroso. Sendo assim, é muito importante ensinar os jovens pesquisadores a fazer experimentos. Bem, aí vem esse artigo, né? Nesse artigo, você procurou, né, ou pelo artigo, a gente consegue entender como a experimentação em engenharia de software tem sido ensinada, e o que nós queremos saber aqui é quais foram os principais resultados desse artigo. Legal. Esse artigo surgiu de um aluno de mestrado, meu ex-aluno de mestrado, e hoje ele faz doutorado no mesmo tema, o Carlos Danilo. A ideia foi a gente tentar entender como é que a comunidade ensina a experimentação em engenharia de software. Né? Então, assim, porque a gente tem várias fontes de informação, vários textos de referência muito bons. A gente tem livro do Rolim, tem da Ana Moreno, da Natália Juristo. Então, assim, tem referências clássicas na área, não é? Mas a gente não tem, assim, muitos indícios de, por exemplo, como é que isso tem sido feito, né? Como é que tem sido ensinado experimentação. E aí tem, acho que, se eu não me engano, acho que são 2 artigos, um do Rolim e o outro, me falha o autor agora, mas que falam sobre isso, né? Como ensinar experimentação, e discorrem um pouquinho, mas eles não trazem elementos que fazem parte do ensino. Por exemplo, quais são os materiais, como esses materiais são disponibilizados aos alunos, existe uma fonte, um repositório que a gente poderia recorrer para pegar, por exemplo, alguns exemplos trabalhados desses experimentos. Enfim, assim, nós, se colocando na posição de professores de experimentação, né, quais materiais, além do nosso que a gente tem, que a gente recorre, que poderiam nos ajudar a melhorar as nossas aulas? Então, sempre é bom a gente ter exemplos, tipos de atividades que são feitas, além daquelas clássicas que a gente conhece. Né? E eu venho ministrando experimentação há mais de 10 anos aqui no nosso programa. Né? Cada ano, claro, eu tento melhorar um pouquinho mais, trago artigos novos, porque sempre é um tema de discussão bastante interessante, principalmente da comunidade de direito de software empírica, né? Direito de software experimental, Empirical Software Engineering. E eu tinha curiosidade em saber como é que as pessoas, talvez, principalmente a comunidade internacional, estava trabalhando com o tema. Né? E eu tenho um interesse muito grande, sempre foi um interesse meu particular, de experimentos controlados. Eu gosto muito, eu acho muito interessante a forma como é feito, eu sei que não é fácil fazer, a gente já fez vários aqui, é difícil a gente trazer as condições, né, que são ideais para um experimento controlado, e a gente acaba normalmente fazendo o que a gente chama de quase experimento controlado. Né? Enfim, a gente queria entender como isso. E aí ele fez esse survey, né, a gente preparou um survey, distribuiu em vários canais de comunicação, mandou para autores de artigos das várias conferências internacionais que a gente tem top na nossa área, ESEM, o IASE, a gente mandou na Wix, enfim, várias conferências que normalmente tem se discutido sobre experimentação. Né? A gente tinha, se eu não me engano, uma amostra estimada aí de 300 pessoas, né, para quem a gente mandou convite. E a gente conseguiu, na amostra final, 31 pessoas. Né? Por ser um survey um pouco mais demorado, porque exige a pessoa pensar um pouco em como ela organiza a sua disciplina, localizar materiais que ela usa, às vezes os materiais estão linkados em fontes diferentes e tudo mais, a gente conseguiu 31 pessoas e a gente ficou bem feliz com isso. A gente imaginava que daria bem menos. Enfim, quando a gente, então, pôde olhar os dados desse survey, né, a gente olhou, basicamente, como é que
os materiais, que tipo de material era usado, como é que eles eram organizados, que práticas de ensino e aprendizagem são usadas, não é? Que tipo de avaliação de aprendizagem foi feita, para saber se o aluno, né, absorveu o conteúdo ou não é? Se tem sido utilizado alguma forma de aprendizagem ativa, né, que tipo de avaliação que é feita e por aí vai. Tá? Então, assim, do que a gente conseguiu extrair desses dados, e essas pessoas, nossa, elas ajudaram demais, porque elas foram, grande parte delas foi bem minuciosa na hora de responder os surveys, colocando, inclusive, sugestões e outras coisas assim, foi um estudo bem bacana. Então, o que a gente acabou trazendo, não é, o que a gente conseguiu obter de dados e de aprendizagem com esse estudo, né, foi que grande parte dos respondentes, né, eles se dedicam a ensinar experimentação em uma disciplina exclusiva para isso. Né? Por quê? Tem um artigo do Volin, de 2015, se eu não me engano, em que ele discute formas de ensinar. Pode ser um experimento, uma disciplina específica para experimentação, pode ser uma disciplina em que a experimentação faz parte da avaliação de aprendizagem, pode ser uma disciplina em que conceitos de experimentação estão diluídos com o conceito de, por exemplo, qualidade de software, mineração de repositórios ou algo desse tipo. Né? Então, basicamente, o que a gente pôde perceber, e foram respostas diretas, é de que as pessoas têm uma disciplina exclusiva de experimentação que eles estudam. Tá? Mas isso é majoritariamente. Então, tem pessoas que ainda diluem o conteúdo em outras disciplinas. Né? Outras coisas, texto de referência continua sendo do Volin, da Natália Juristo e da Ana Moreno. Não é? Artigos mais recentes, por exemplo, artigos, se não me engano, tem um conjunto de 5 ou 6 artigos que discutem bastante sobre o uso de estudantes em experimentação. Né? Isso é uma coisa bastante legal. Tem artigos novos, recentes, agora de 2000, recente da época que foi feita a pesquisa, né? De 2020, se eu não me engano, que falam sobre como é que se analisa a validade do experimento, né, mostrando, por exemplo, a relação que tem de uma validade interna, externa, de construto, de conclusão, fazendo essas relações, porque o argumento deles é que muitos dos experimentos publicados, essa relação não está correta, ou ela é subjetiva. Né? Enfim, tem muitas coisas que a gente aprendeu. Né? Formas, por exemplo, de como avaliar se os alunos absorveram conteúdo ou não. Né? Grande parte respondeu dizendo que eles pedem para os alunos fazerem reprodução de experimentos já publicados. Isso é uma coisa interessante, até porque gera uma discussão sobre reprodutibilidade, metodologia escolhida, dados e tudo mais. Né? Convidar palestrantes que têm bastante experiência para o assunto, né? Chamar essas pessoas para mostrar que muitas vezes o aluno ele não acredita muitas vezes naquilo que o professor está falando. Né? Isso é uma coisa interessante, eu vejo isso muito na graduação, né? A gente está falando, eles falam assim, não, mas será que é isso mesmo? Então, quando você chama uma pessoa de fora, dá uma palestra legal, mostra o que está acontecendo, eles já falam, poxa, que legal, e eles conseguem, né, aplicar um pouco mais. Né? Projetos práticos, provas escritas, então você vê que não foge muito daquela cultura que a gente tem, né, de prova escrita, exames, esse tipo de coisa eles também utilizam em outros países. Né? Materiais disponíveis, por exemplo, em ambientes como Moodle, por exemplo, ambientes virtuais, né, em que permite interação, criação de tarefas, esse tipo de coisa. Materiais em repositórios que são comuns, né, tem alguns materiais bem interessantes, em sites, né, como, por exemplo, alguns sites que são linkados com a ACM e SIGSOFT. É bem interessante esses materiais. Né, tem o pessoal... o Paul Ralph, ele tem um conjunto de guidelines de experimentos. Esse conjunto ele é muito utilizado para algumas diretrizes de ciência aberta que várias das conferências internacionais estão implementando. Não é? Então, assim, são materiais bem interessantes, mas a gente não vê assim nenhum, o que a gente pode perceber é que não tem nenhum estudo assim mostrando ou encaminhando para que materiais possam ser desenvolvidos de forma colaborativa para melhorar o ensino de experimentação. Né? Por exemplo, desenvolver um recurso educacional aberto, um MOOC em que pessoas possam compartilhar e melhorar esses materiais, assim como os projetos open source são feitos no GitHub, por exemplo.
se pode abrir um projeto para as pessoas, para colaboradores, melhorar, isso é uma coisa que eu acho que seria bem interessante a gente ter na área, porque as pessoas de diferentes locais podem ter exemplos diferentes dos seus arranjos produtivos locais, por exemplo, ou de comunidades em que interage mais, e esses exemplos podem ser inseridos e melhorar muito a qualidade dos materiais. Então, assim, tem várias coisas que a gente conseguiu captar, pincelar disso daí, e muita coisa que precisa ser feito ainda, que poderia ser feito, e é oportuno, para melhorar o ensino e aprendizagem de engenharia de software experimental. Esse artigo, o interessante dele, não está nesse artigo, mas o trabalho de mestrado desse meu aluno, a partir desse survey, junto com uma revisão de literatura que ele fez, foi gerar um modelo conceitual, não é, sobre experimentação e ensino de experimentação. E aí a gente pediu para algumas pessoas avaliarem, e as pessoas começaram a dizer, que legal esse modelo, porque eu consigo relacionar os assuntos, os conceitos, não é? Eu posso usar ele, por exemplo, como um checklist para um experimento, ou eu posso usar ele como um checklist para eu preparar o meu sílabus, né? a minha estrutura de disciplina, com plano da disciplina, plano de aula, referências, guias de estudos e tudo mais. Então ficou um negócio bem bacana que as pessoas podem ir seguindo o modelo conceitual, entendendo os elementos que têm relação entre si. Né? Então fica bacana, até para um artigo, por exemplo, vou publicar um experimento, será que eu estou aderindo a esses conceitos aqui? Será que não é importante eu publicar ou descrever melhor determinada metodologia, aspectos de tomada de decisão, aspectos de análise de dados, técnicas estatísticas aplicadas, scripts que eu rodei no R, que me ajudaram, enfim, tem um monte de coisa aqui que a gente pôde extrair desse trabalho. E agora ele está continuando no doutorado, pensando em algum método ou metodologia que apoie o ensino de experimentação. Né? Inclusive, ele acabou de replicar esse survey. A gente conseguiu mais 35 respostas. Então, a gente vai voltar, né, e analisar tudo junto para ver o que teve diferente um do outro, o que pode ajudar a evoluir esse modelo conceitual. E provavelmente ele vai para um caminho de desenvolver ontologias, uma ontologia para isso, e talvez um portal que a gente já vem pensando aqui no grupo, desenvolver um portal de experimentos que a gente possa, além de poder ter acesso a experimentos, a gente ter práticas, e aí voltando para a ciência aberta, né, que possam nos ajudar a melhorar a reprodutibilidade, fazer o rastreamento dos dados e artefatos, enfim, está pensando em criar um portal nesse sentido de disseminar, comunicar aquilo que é feito, mas aqui no caso em termos de experimentos. Tá? Então, basicamente, esse artigo gerou isso e desenvolveu, e está no decorrer do trabalho de doutorado, ele ainda não qualificou, deve qualificar nos próximos meses, e o Igor continua nos apoiando aí, né? A participação do Igor é interessante, ele acaba tendo uma visão bem legal aí para nos ajudar. Legal. Agora uma última pergunta sobre artigos é que você falou que você tem experiência em forense digital, né? Tá lá na sua página web, inclusive. Vem pesquisando e aplicando os conceitos de ciência aberta em engenharia de software e em forense digital para ter mais reprodutibilidade de experimentos controlados nessas áreas. E aí você tem um artigo chamado Para um modelo conceitual para promover experimentos em forense digital, né? É meio difícil traduzir esse título assim, mas é que você e seus coautores apresentaram o ExpertDF-CM, um modelo conceitual para auxiliar pesquisadores em forense digital no planejamento, execução, análise e disseminação de experimentos. Então, fala aí para gente quais foram os principais resultados dessa avaliação, desse modelo conceitual, como é que ele pode contribuir para facilitar a reprodução dos experimentos em forense digital. Bom, deixa eu só fazer um contexto rapidinho. Minha vasta experiência em forense digital, ela começou em 2018, na verdade, né? Surgiu uma oportunidade de eu fazer um pós-doc na PUC de Porto Alegre, com o professor Avelino. Eu já colaborava com a Avelino em outros projetos. E aí a PUC é uma das que startou, que coordena o INCT de Ciências Forenses, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Né, dentre aqueles vários INCTs que tinha, um deles é o de Ciências Forenses, e uma dos ramos de ciência forense eles chamaram de informática forense. Né? Então, eu pude trabalhar e entrar já nesse contexto. Né? Mas qual foi a motivação de eu entrar numa área que eu basicamente não tinha conhecimento, só tinha ouvido falar de ciências forenses,
não tinha ouvido falar de forense digital. Na verdade, o termo que eu tinha ouvido falar era computação forense, né? E esse termo é um termo que caiu em desuso até por causa da evolução dos tipos de dispositivos que a gente tem, né, digitais. Então, computação forense se restringia basicamente a computador pessoal, a análise de computação de computador pessoal. E forense digital é qualquer dispositivo, tá? Então, assim, só para contextualizar, o que é ciências forenses, né? Ciência forense é uma área que busca fazer com que uma determinada evidência ela possa ser ou não utilizada em um processo criminal, tá? Possa ser utilizada legalmente. E aí existem vários tipos de evidência, né? E um dos ramos é onde entra a computação, que foi chamado de forense digital, porque é todo tipo de evidência no formato digital, né? Então, um vídeo, né, está no formato digital, né, é representado, um texto, um áudio, enfim, uma figura, uma imagem, um texto do WhatsApp, por exemplo, enfim, qualquer elemento digital pode ser uma evidência para um processo criminal, né? E aí o que eu pensei, e eu, como eu sempre fui entusiasta de experimentação em engenharia de software, desde a minha graduação, sempre gostei muito, e pude trabalhar com isso nos últimos anos, principalmente quando eu trabalhei com linha de produto, eu fiz muitos experimentos, então pude pegar gosto mesmo pelo tema. E eu queria aprender um pouco mais sobre experimentação no sentido de tentar ser mais rigoroso, não é? Porque muitos experimentos que eu pegava para revisar em periódicos ou principalmente em conferências, eu acabava sempre tendo os mesmos problemas, do tipo, mas cadê os dados? Como é que os dados foram gerados? O que foi feito para se chegar nessas conclusões? Os dados dão respaldo ou corroboram para as conclusões? Enfim, eu ficava sempre nesse... Se eu não consigo ter acesso a isso e não consigo entender as decisões tomadas, não é? Como é que eu vou me basear no experimento, né, para eu ter essas evidências e aí seguir minha linha de pesquisa a partir desses experimentos? Então, eu queria aprender um pouco mais para melhorar os experimentos de engenharia de software. Então, surgiu a oportunidade de trabalhar com forense, eu imaginei, a minha premissa é de que, se a parte forense ela trabalha com evidências, e as evidências são cruciais ou importantes, tão mais importantes do que a argumentação do advogado, da testemunha e de um júri, por exemplo, né, para condenação ou não de uma pessoa, eu imagino que os experimentos lá em forense digital devem ser super rigorosos, né? Então, é uma oportunidade, vamos olhar para essa área, vamos aprender, não é? E aí a gente pode talvez trazer alguma coisa para a engenharia de software, né? Contribuir a aprender com outras áreas. Como já foi feito o processo de experimentação básico, né? Desde a definição de hipóteses e tudo mais, isso não é da computação, todo mundo sabe, isso aí é milenar, e a gente empresta muita coisa da medicina, empresta muita coisa das ciências sociais e traz para a engenharia de software, né? Então, foi mais uma ideia do tipo, vamos olhar o que eles estão fazendo lá diferente para tentar trazer isso para a engenharia de software. E aí eu entrei no projeto, no pós-doc, fiz um mapeamento sistemático de experimentos, eu analisei mais de 300 experimentos, e aí de vários veículos de publicação de forense digital, workshops, conferências, journal, etc., né? E aí, na hora que eu peguei os dados que eu fui extraindo e tudo mais, e aí fui fazer análise, a minha surpresa foi de que era algo bastante informal. Exemplos, assim, de coisas que a gente via. Conclusões baseadas na média, por exemplo, de um algoritmo ser melhor que outro, né? Então, a gente sabe que a média, por si só, ela não é uma medida muito inteligente de se utilizar, mas combinada com outras, como, por exemplo, um teste de hipótese, ela é fundamental, né? Porque a gente analisa a distância dos data points para a média e tudo mais, e vai analisando a variação disso aí dentro de um teste de hipótese, né? Então, a gente via coisas assim, tipo, o algoritmo deu 0,1 melhor que o outro. Então, isso aqui já concluía que ele era melhor. Mas o que é o 0,1? Ou qual o impacto disso para o estado da arte daquele algoritmo, por exemplo? Então, assim, coisas que não eram muito formalizadas. E uma coisa interessante é que nessa área eles têm, assim, normalmente uma seção
escrevendo assim, experimental data, dados experimentais ou experimental results, resultados do experimento. Mas não tem a definição do experimento, protocolo e tudo mais, e também não tem um link ou um ponteiro para esse protocolo externo ou algo desse tipo. Então eu comecei a ficar até assustado. Eu falei, poxa, como é que softwares, plataformas são desenvolvidas para, por exemplo, você analisar dados de um dispositivo móvel, umas conversas do WhatsApp, por exemplo, de uma pessoa que está ameaçando outra, como isso poderia ser utilizado, se na hora que se faz a análise, aquele algoritmo usado não tinha tanta evidência científica experimental necessária, sabe? Coisas bem formais. Então eu fiquei bastante assustado. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eles estão precisando mais da nossa ajuda do que a gente deles, né? Então eu acho que eu vou acabar contribuindo mais do que eles poder contribuir com a experimentação para a engenharia de software. E até tem um dos autores bem conhecidos, que é o Johan Casey. Ele é uma universidade dos Estados Unidos e ele fala muito que os Estados Unidos é o país mais forte em forense digital. Eles são extremamente experts. Tanto é que a gente tem os vários CSIs, programas, né? Os Estados Unidos leva isso muito a sério, né? Desde atentados do World Trade Center e tudo mais, isso virou meio que uma obsessão para eles, né? Então, os Estados Unidos e China, eles têm investido muito nisso. Enfim, e esse autor, ele fala sobre dificuldade de planejar e montar experimentos em forense digital e tudo mais, né? Mas eu já troquei umas ideias com ele, a gente já publicou esses artigos, e o pessoal tem aceitado, o pessoal de forense digital tem aceitado muito, tem gostado pelo menos dessa ideia, né, de que precisa de rigor científico mesmo, e principalmente porque na forense digital tem um aspecto, dois aspectos. Um deles, que eles têm muito produto caixa preta, particular, proprietário. Então, assim, empresas que, entre aspas, dominam o mercado, em que eles têm uma caixa preta, praticamente, em que você põe o seu dispositivo móvel lá e ele gera um resultado para você. Tá, não é bem assim, tá? Mas basicamente é isso. Você não conhece o algoritmo que está ali dentro, você não conhece o que está acontecendo, não tem dados sobre isso. E o júri, a corte, tem aceitado muito esses dispositivos, porque eles, de uma certa maneira, eles seguem uma homologação que tem americana sobre forense e tudo mais. Mas a gente não tem acesso. E o outro problema que a gente tem é que tudo aquilo que não é proprietário, que está aberto em termos de pesquisa, tem essa falha experimental grande, né, de não ser rigoroso, de a gente não conseguir reproduzir os estudos, etc. Então, assim, o pessoal tem olhado, agora começado a olhar um pouco mais para esse rigor experimental, rigor da evidência, na verdade, não é só experimental, é da evidência, desde a metodologia da construção da causa e efeito, até chegar na interpretação, né, do resultado de uma hipótese, do teste de hipótese, e como isso acaba sendo importante ou não para as outras áreas, para as áreas que estão circulando dentro de forense digital. E aí a gente tem mobile forensics, tem cloud forensics, tem database forensics, tem um monte de áreas que são as áreas da computação, todas elas dentro de forense digital. Então, assim, imagina, é um emaranhado de coisas aí que a gente não tem muito essa evidência que deveria. E só para concluir essa experiência aí, já falo rapidinho sobre o artigo, isso tanto é evidente que ano passado eu dei uma palestra no Interforensics, que é um evento internacional que tem de forense, e foi em Brasília, né? E lá estavam peritos da Polícia Federal, Polícia Científica, todos os estados do Brasil, estavam políticos, chefes de gabinete, pessoal de mais alto escalão que tem a ver com segurança pública, né? E esse pessoal realmente acabou, de uma certa maneira, vendo que precisa ser mais rigoroso, principalmente aqui na polícia científica, as nossas polícias. A gente ainda não tem esse aspecto de rigor. Eles trabalham, desenvolvem software e tudo mais, mas eles realmente falam, olha, a gente não tem feito isso mesmo, é mais na base da tentativa e erro, a gente vai trabalhando, vai analisando o que vai acontecendo e a gente vai utilizando para fazer perícia, né? Então, por exemplo, no Paraná, a gente tem um gargalo muito grande de perícia forense digital,
em Curitiba. Por quê? Porque Curitiba é a única que faz análise forense em dispositivos móveis, por exemplo. A gente não tem isso na região Maringá, Londrina e outros lugares. Né? Por isso que surgiu no estado do Paraná, em 2022, uma residência técnica em ciências forenses para formar mão de obra, para lançar um concurso para empregar pessoas. E aí eu sou um desses coordenadores, mas junto com outras pessoas aqui da UEM, a gente coordena essa residência técnica em ciências forenses e a gente vê que realmente tem essa mão de obra, essa demanda. Então fica até uma dica para o pessoal de computação, né? Até engenharia de software, tem uma área de engenharia de software para forense, chamada Forensic Readiness Software Engineering. Né? Então fica uma oportunidade assim, do pessoal talvez dê uma olhada nesse tema. Por quê? Porque são pessoas que têm conhecimento em engenharia de software e no processo de desenvolvimento de software, que podem desenvolver o software pronto para perícias. Não é? Fraude, desvio de recurso, enfim, um monte de coisa. E os softwares, normalmente, eles têm que passar por perícias. Né? O software, por exemplo, de órgãos públicos e tudo mais, eles acabam passando por auditoria de tempos em tempos. Então, um dos ramos da engenharia de software que está começando a surgir é esse para preparar para a forense. Bom, eu fiz toda essa entrada, né, esse preâmbulo, para falar desse artigo. Tá? Então, nesse artigo, a gente fez essa revisão sistemática, esse mapeamento eu fiz, e desse mapeamento eu tirei um modelo conceitual, com a mesma ideia, basicamente, daquele de ensino de experimentação, só que para os experimentos de forense digital, mostrando, né, quais são os elementos mais importantes que têm sido reportados, aquilo que está faltando. E aí eu usei como base, lógico, a experiência de experimentação em engenharia de software e trouxe para a forense digital esses elementos. Né? Então, quais são as fases de um experimento, como é que isso impacta, por exemplo, nas fases de investigação criminal de forense digital, que é, por exemplo, identificação de uma evidência, aquisição da evidência em si. Né? Então, por exemplo, tem um mandado de busca na casa de uma pessoa, a pessoa está lá mexendo no seu computador, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é tentar desligar o computador, quebrar todas as suas conexões e tudo mais. Né? Então, tem que ter, por exemplo, uma forma muito, muito cuidadosa de adquirir esses dados, né, que estão nos dispositivos móveis, qualquer dispositivo que gere evidência digital. Até mesmo computador ligado. Se você desliga o computador, você perde, por exemplo, a evidência que pode estar na memória RAM. Isso se chama Live Forensics. Então, são coisas assim que tem um processo todo, né, chama de cadeia de custódia também. Como é que você pega essa evidência, como é que você armazena isso, como é que você duplica essa informação sem alterar o estado original. Então, assim, tem um monte de coisa. Então, como é que a experimentação ela acaba, né, afetando essas áreas? E isso foi uma das coisas que o modelo conceitual ajudou a preparar. E agora eu tenho um aluno que está trabalhando em como é que qual seria um aspecto, ou como que a gente poderia fazer para passar esse conhecimento para os practitioners, né, os profissionais de forense, para que eles possam aprender a fazer isso, e para a parte acadêmica também. Né? De uma certa maneira, como ensinar a fazer esses experimentos, que parece não ser muito do conhecimento deles. Assim. Eu achei, acho que 2 artigos muito bem estruturados, mas o resto era coisa assim que está lá, estão disponíveis, quem quiser dar uma olhada, assim, coisa de 3, 4 parágrafos sobre o estudo experimental, e aí mostrando ali a média, ou uma acurácia criada lá e tudo mais, e já partir para as conclusões. Enfim, basicamente é isso, e esse artigo, então, ele acaba trazendo essa relação do modelo conceitual, dos estudos experimentais, basicamente o que a gente já faz de direito de software, só que daí relacionando as fases de investigação criminal que passa a forense digital. Eu acho assim, um assunto bem interessante, gostei muito, eu estou investindo mais nesse assunto. Né? A gente está terminando a residência técnica aqui, provavelmente a gente vai começar uma outra ano que vem. Né? Então, assim, tem muita coisa que a engenharia de software e a computação podem contribuir diretamente na área de forense digital. Acho que é basicamente isso. Isso que é tão legal. Mas isso que é tão legal, né? Na engenharia de software, na computação, a gente acaba Exato. tendo a possibilidade de auxiliar, de apoiar muitas outras áreas, né? E bem interessante você ir com uma expectativa e, de repente, perceber que era o contrário, né? Você ia acabar auxiliando bastante também nos experimentos lá e criando um modelo.
Muito legal. Eu imaginava Bom, algo do tipo assim, eles devem evitar o máximo o falso positivo, né? Que é o erro experimental lá mais grave, né? Por exemplo, você condenar uma pessoa à prisão sendo uma pessoa inocente. Imagina, por causa de um software que fez uma leitura não correta, ou fez um processamento errado, e aquilo ser fundamental para a decisão do júri, né? Então, imagina assim, aí chegando até o extremo, né? Será que alguém já não foi condenado à prisão perpétua, é, pena de morte por causa de alguma coisa? Não sei. Tem alguns artigos que sim. discorrem sobre isso, mas nada, assim, não deu nenhum exemplo. Fulano foi condenado. Tem casos Uhum. assim que eu sei, dos Estados Unidos, que eu li já em alguns artigos, que a pessoa ficou presa 15, 20 anos, né, e que uma perícia apurada mais moderna revelou que a perícia de forense digital, revelou que a pessoa ela era inocente, tinha vários indícios, mas a pessoa ficou presa 15 anos. Né? Como é que É, devolve isso para a pessoa? né? Não tem como, né? É, Não há o que pague esse tempo que ela é isso ficou que lá. eu acho, né, engenharia de software, eu acho que é a área, assim, a gente é privilegiado, porque a gente consegue contribuir, porque a gente tem o conhecimento de construção de software e ainda está aprendendo, lógico, né? A gente é muito novo ainda, mas a gente tem a possibilidade de contribuir, acho que com todas as áreas. A gente contribui para as outras áreas da computação e também para as outras áreas da ciência. Também concordo com você. Bem, vamos lá, então, passando aqui para outros temas agora. Você fez graduação e mestrado em Maringá, né? E depois saiu para fazer doutorado em São Carlos. Voltou para ser professor em Maringá. E aí a gente pergunta, né? Como era ontem e é hoje o cenário da tecnologia e da pesquisa em computação em Maringá? Boa. Mudou muito, né, Cláudia? Mudou demais. Isso, eu me formei na graduação em 2002, 2003 comecei a mestrado, terminei o mestrado em 2005. Então, vamos colocar aí 20 anos, vai, né? Mudou demais. Maringá, ela virou praticamente um polo de tecnologia, tá? Nesses últimos, vamos colocar aí 15, 20 anos, né? Teve muitas ações da prefeitura, do estado e tudo mais que ajudaram nisso. Maringá tem uma particularidade que é uma cidade ainda com um custo de vida legal, interessante, né, para morar. Ela tem atraído muita gente. A gente, inclusive, vê como pessoas de outros lugares têm vindo para cá. Não só mão de obra qualificada, né, mas a gente pega até, por exemplo, pessoas de outros países. A gente vê venezuelanos, pessoal tudo vindo para cá pela qualidade de vida da cidade, né, anos aí até foi matéria de reportagem de que era a melhor cidade para morar do Brasil e tudo mais. As empresas, como elas não são bobas, elas sabem disso, né, e elas investem muito, têm investido muito em Maringá, têm vindo empresas de grande porte para cá, mas principalmente tem surgido muita empresa de pequeno e médio porte. Né? E Maringá, eu até conversei ontem com o presidente da Software by Maringá, é uma associação aqui que grande parte das empresas se associa, está relacionado, né? E ele me falou que tem última pesquisa, o último survey de 2022, se eu não me engano, que tinha em torno de 945 empresas de TI. Tá? Então, hoje deve estar beirando 1.000. Vamos colocar 1.000, tá? 1.000 empresas de TI. Alunos aqui da UEM e de faculdades particulares, eles basicamente que têm conhecimento inicial de programação, no primeiro e segundo ano, já estão praticamente empregados. Então, assim, o mercado está bem aquecido aqui. Tem ex-alunos nossos que estão trabalhando com empresas de outros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, né, e que optaram por continuar morando em Maringá, pela qualidade de vida e tudo mais, aí recebendo em dólar, euro, é muito bom também. Né? Então, assim, é uma cidade, é um polo, Maringá e região, muito propício para tecnologia. Né? Tecnologia de informação, comunicação, inovação, principalmente. Né? O pessoal tem atraído muito essa questão da inovação, um parque tecnológico. Enfim, é uma cidade que hoje, por exemplo, dificilmente eu sairia daqui. Eu, como pesquisador, professor, a universidade me dá muitas coisas daquilo que eu preciso, né?
mas como profissional mesmo, a pessoa formada na área e tudo mais, ela tem tido oportunidade para trabalhar aqui sim. Claro que passa pelos vários estágios da carreira, mas não tem faltado, não tem tido índices de desemprego de tecnologia, pelo contrário, né, a concorrência está bem grande, né, e assim, eles pegam o pessoal dos primeiros anos para formar, né, para ter toda uma formação das características organizacionais e tudo mais, essa pessoa ela vai escalando, né, e assim, uma coisa que eu tenho notado também, e isso me parece interessante, há uns tempos atrás eu acharia meio que uma loucura, é a alta rotatividade das pessoas que eu tenho visto. Por quê? As pessoas elas vão ganhando conhecimento e a empresa maior, mesmo da região, vem, pega essa pessoa. Aí ele ganha mais um pouco de experiência, outra empresa vem e pega. Então, isso me parece ser hoje uma característica interessante, né? Essa rotatividade positiva, que antigamente a gente via como uma coisa meio negativa, né? Poxa, a pessoa não para em emprego nenhum. Mas não para hoje porque ela tá crescendo, né? Tanto que a gente tem reestruturado os nossos cursos aqui da UEM. O curso da noite, ele chamava Bacharelado em Informática, a gente transformou ele para, a partir de 2026, ser Bacharelado em Engenharia de Software, e a gente está, aos poucos, trabalhando nisso para formar essa mão de obra para a demanda não só básica, que a gente já forma, nacional e internacional, mas para tentar também atender o mercado daqui, que tem uma alta demanda realmente para os profissionais. Então, assim, mudou totalmente, né? Eu lembro de, assim, no final da graduação, 2002, estarem surgindo algumas empresas, alguns colegas meus criaram empresas, depois acabaram vendendo as empresas deles para outras empresas maiores, né? Então foi uma coisa assim, meio que aos poucos, e dali a pouco deu um boom, e Maringá surgiu no cenário nacional, assim como polo de tecnologia. Então é essa visão que eu tenho dos últimos anos, e tem muita oportunidade sim. Muito bem, e aí até me veio uma curiosidade, né, e com relação a parcerias da universidade com essas empresas, como é? Vocês têm muitas parcerias ou não? Então, Maria Cláudia, a gente tem visto a busca das empresas para nossas parcerias. Tá? Então, assim, a gente tem algumas empresas já bem conhecidas aqui da região, elas estão sempre em interação aqui com o departamento, né? Tem professores que desenvolvem projetos com eles, ou eles estão sempre, entre aspas, se oferecendo, a gente pode dar um treinamento, ou a gente pode dar uma palestra, por quê? Porque daí eles começam a falar das coisas, os alunos começam a se interessar, de repente ali já é uma intermediação, né? Agora, projetos de pesquisa mesmo, tem acontecido, mas não tem tido, que eu acho que é comum até para o cenário brasileiro, não tem tido o investimento do fomento da empresa para a universidade. Isso é uma coisa difícil ainda. Eu espero que essa seja uma mudança cultural mais para frente. Essa é uma das coisas que eu espero, que as empresas elas olhem mais para as universidades. Tem uma coisa talvez meio polêmica, mas me parece que a sociedade não entende o papel da universidade, ainda não entende. A gente tem muito discurso de que a universidade é cabide de emprego para professor que não quer trabalhar, concurso, aquelas coisas que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, que de uma certa maneira desmerecem o trabalho do que a gente faz. Claro que sempre tem uma outra pessoa que é desse tipo, mas pessoas que estão envolvidas em pesquisas e tudo mais, essas pessoas não estão brincando, né? E a gente tem outras atribuições. Então, talvez, e aí talvez entra uma coisa legal, né, que dá para a gente relacionar com ciência aberta, se a gente começar a mostrar o que está sendo feito, abrir mais, não é? Chegar para uma empresa e falar assim, aqui nós estamos no cenário de empresas de tecnologia, né? Mas chegar para uma empresa e falar, olha só o trabalho que está sendo feito lá, olha os dados dessa pesquisa aqui, será que se vocês aplicarem isso aqui na empresa, vocês não vão conseguir dar resultados próximos ou alguma coisa desse tipo, sabe? Está faltando esse tipo de coisa. Porque a gente não tem isso pronto para apresentar muitas vezes. Não chega uma empresa que tem uma oportunidade, a gente tem que sair correndo para preparar uma apresentação, para mostrar isso, aquilo. Talvez a gente preparando para abrir a nossa pesquisa, a gente tenha mais conteúdos, tenha mais formas de interagir com a empresa, deles acessarem as nossas pesquisas, que hoje eles não têm acesso, a não ser pedindo para a gente. Ô Edson, por favor, você tem um artigo legal aí, disponibiliza para mim. Na verdade, nem poderia fazer isso, né?
mas às vezes a gente acaba mandando, não é? E, enfim, talvez isso seja uma forma de chegar mais próximo, não é? Eu sei que as empresas, eu converso com várias pessoas, colegas meus que têm empresa de software, eles falam que o que eles pagam de carga tributária é um absurdo, eles não conseguem muitas vezes sobreviver, quem dirá poder colocar dinheiro numa universidade para fazer uma pesquisa. É muito diferente do cenário americano, europeu, talvez do Canadá, alguma coisa assim que as empresas têm milhões de dólares, uma cultura em que o ex-aluno ajuda a universidade, doa dinheiro para a universidade, esse tipo de coisa a gente não tem aqui, porque parece que a universidade ela não é muito bem vista, eu não sei, é uma coisa meio duelista, assim. Ao mesmo tempo em que ela forma uma pessoa e forma pessoas importantes nas suas carreiras, essas pessoas talvez não, às vezes até por uma visão política, talvez, não sei, do ambiente e tal, não conseguem olhar para trás e ver como a universidade foi importante. Elas entendem talvez como uma obrigação do Estado ter me formado porque eu paguei imposto a vida inteira. O meu pai pagou imposto a vida inteira, minha mãe, a empresa da minha família paga imposto. Então, assim, é mais algo tipo assim, eles exigem que se faça uma coisa de graça, porque isso é do Estado. O Estado tem que fazer isso, mas a gente sabe que o dinheiro sai de algum lugar, não é? Então, é difícil essa é uma conversa muito difícil, né? Assim, e a gente vai ficar falando e não vai conseguir ter um ponto de saída ali. Não tem muito o que fazer, né? Então, e aqui no Paraná a coisa está muito feia em relação à universidade pública e governo estadual, né? Vocês são do Paraná, vocês são da federal, talvez vocês não tenham muito não tenham acompanhado muito, mas as 7 universidades estaduais do Paraná, elas estão sofrendo ataques assim terríveis, do tipo, basicamente, preparem-se porque vocês vão acabar sendo privatizados uma hora, vocês vão morrer sem nada, praticamente. Assim, tá muito difícil a situação, né? Existem leis estaduais para reparação do salário dos professores, das perdas com inflação, e o governo não cumpre desde outro governador atrás. Então, muito difícil a situação e a universidade parece que ela está meio que numa ladeira abaixo e se a sociedade não apoiar, eu acho que vai ser bem difícil. Então, talvez uma forma da gente fazer com que a sociedade entenda mais o papel da universidade possa ser um pedacinho por ciência aberta. Levar isso para a sociedade. Mostrar o impacto para a sociedade. Então, basicamente, esse é o cenário, assim, mas em termos de tecnológicos, eu acho que está muito bem, viu, Maria Cláudia? Assim, para quem quiser vir para cá, apostar, está bem legal. E é uma cidade muito legal para morar, assim. É bastante arborizada, a gente tem, assim, índices bem baixos de criminalidade, enfim, está crescendo, né? Então, pode ser que isso, há 20 anos atrás, se eu não me engano, Maringá tinha 200 e poucos mil habitantes, hoje está passando de 400 mil, é quase 500 mil, eu acho, então, assim, cresceu demais nos últimos anos. Sim, bom, mas era isso que nós queríamos saber, e aí também, né, abrimos aqui, antes da pergunta final, um espaço para que você possa convidar pessoas que queiram fazer mestrado ou doutorado com você, e também, né, as empresas e pesquisadores que queiram colaborar com as suas pesquisas. Ótimo, esse espaço é importantíssimo. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso programa de pós-graduação, tá? É fácil de lembrar, que é www.pcc.em.br. Tá? Por favor, não confundam com outro PCC. E a gente tem vários pesquisadores aqui na área de engenharia de software. Tá? A gente tem pesquisas nas mais variadas áreas também, além da engenharia de software, computação aplicada, inteligência computacional e tudo mais, então vale a pena entrar no nosso site, dar uma olhada nos pesquisadores, olhem o currículo deles, o Lattes, que é onde a gente coloca as nossas produções e atividades e tudo mais, olhem a página pessoal também, né, dos professores, eu acho interessante. Eu tenho, a minha página é fácil também, se alguém quiser acessar diretamente, é edson-ao-junior.github.io. Tá? E lá eu coloco normalmente as produções, os projetos, está faltando só atualizar um pouquinho mais os projetos, mas basicamente ali tem tudo que eu tenho feito com um grupo de pesquisa nosso aqui da UEM,
contatos, eu estou sempre disponível aí para fazer parcerias, eu acho bem legal, eu gosto muito dessas parcerias, tenho feito com vários pesquisadores e tem dado muito certo. E em termos de empresas, o que eu tenho buscado, né, o que eu busco são empresas que tenham vontade de melhorar esses processos internos que eles têm de experimentação. Não é? Empresas normalmente fazem experimentação contínua, ciclos mais curtos de experimentação e tudo mais, uma experimentação mais sistemática. Né? E eu gostaria muito de tentar olhar essa forma, tentar contribuir, como é que a gente poderia melhorar isso para a própria empresa reaproveitar os seus experimentos, né? Melhorar a reprodutibilidade dos experimentos, né? A organização dos seus experimentos, fazer um processo de ciência aberta interno à própria empresa. E claro que aquilo que eles puderem abrir para outras comunidades seria ótimo, porque às vezes a gente pensa que existe uma competição, quer dizer, existe uma competição muito grande entre as empresas, claro, que é a competição financeira, né, e de recursos e tudo mais, mas muitas vezes empresas podem ser parceiras para conseguir fomento do governo. Isso é uma coisa interessante que às vezes a gente não, e o dono de empresa às vezes talvez não pense muito, mas tem muito edital interessante que tem muito dinheiro para parceria empresas e universidade. Né? Então, assim, coisas de milhões de reais e dá muito certo. Eu tenho visto vários trabalhos aí, várias parcerias dando muito certo. Então, a minha ideia é tentar olhar para isso e tentar começar aos pouquinhos a olhar para esse processo forense dentro da engenharia de software. Como é que se prepara, né, como é que é o desenvolvimento de software preparado para a área forense, para uma perícia, para uma auditoria, para, por exemplo, se a pessoa responsável for chamado para um processo criminal para depor, ter que mostrar o que está acontecendo, o que está sendo feito. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Uma tendência aí, o Brasil está começando a ir para esse lado de forense, levando mais a sério um pouco, né? E são essas grandes áreas que eu tenho aí de interesse. E ensino, né? Educação, tudo aquilo que eu puder colocar na prática, aquelas coisas que a gente vem trabalhando com a educação aqui, ensino de ciência aberta, ensino de experimentação, seria ótimo, porque para a gente mergulhar em ambientes reais, né? Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, empresas interessadas nesse tipo que permitem essa possibilidade, seria muito interessante fazer uma parceria. Tá? Eu acho que é isso, basicamente. E fique à vontade para entrar em contato. Tá? Maravilha. E agora a gente vai chegar na última pergunta, que é a pergunta que define o podcast. E eu gosto sempre de lembrar para os nossos e nossas entrevistadas que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou algo que você gostaria que acontecesse na nossa área, porque a gente sabe que ninguém é capaz de prever o futuro. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software, Edson? Pergunta, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, o que eu vou responder? Né? Eu acho que tem duas coisas, talvez são duas coisas que eu gostaria que acontecesse. Né? Uma delas é que a gente levasse muito a sério essa questão de ciência aberta. Não só como buscando por resultados. Resultados eu digo ser citado, deixar disponível os nossos artefatos, esse tipo de coisa, mas no sentido global do que é ser pesquisador ou pesquisadora, estudante, que é olhar o impacto disso que vai acontecer, o que pode acontecer futuramente. Às vezes, um aluno de mestrado, já escutei isso de alguns, ele fala assim, professor, mas eu vou fazer aqui uma melhoria só, numa coisa que o aluno fez lá na outra dissertação, ou é uma parte da tese de alguém que está fazendo doutorado. Né? Como que isso aqui vai gerar um impacto para alguém? Assim, e eu falo sempre que é a mesma coisa quando os alunos falam assim, professor, desculpa, a minha pergunta é meio boba. Eu falo, mas não existe pergunta boba, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do colega. E quando eu respondo a tua dúvida, eu estou respondendo a de outro. Então, para mim, por menor que seja o escopo, aquela intervençãozinha que você está fazendo, a tua pesquisa, em algum momento ela pode impactar. Pode não ser agora, pode ser no futuro. Né? De repente surgem novas tecnologias que voltam a analisar coisas que já foram feitas no passado.
não é? Então, isso pode impactar em algum momento. E se ele tiver um pouquinho de impacto numa tese, por exemplo, se é do guarda-chuva, digamos, da pesquisa, né? E essa tese tiver um impacto social depois, tiver um retorno para a sociedade, você faz parte disso. Você ajudou a contribuir. Né? Então, imaginem isso como, mesmo seja um grão de areia, né? Mas se ele tiver um mínimo de impacto que ele pode modificar, ele pode contribuir com a sociedade, a tua pesquisa está valendo. Né? Eu sei que talvez para o aluno é meio difícil de avaliar isso. Cabe mais, às vezes, ao orientador, tem mais experiência, ele consegue enxergar mais aonde isso pode impactar. Então, assim, eu acho que ciência aberta ajuda muito, ou vai ajudar muito, né, nesse sentido, de olhar e pensar principalmente no impacto daquela pesquisa, os artefatos que a gente está disponibilizando e tudo mais para a sociedade. Não importa qual nível da sociedade ou qual subconjunto da sociedade, desde que tenha um impacto. Então, se a gente começar a pensar assim e colocar atividades de ciência aberta durante um projeto de pesquisa, eu acho que a gente começa plantando uma sementinha, aos poucos isso se torna uma coisa natural, porque os grupos, as áreas vão ter os seus procedimentos, né, definidos de ciência aberta, de prática de ciência aberta, e isso vai se tornar mais aceito ou menos aceito pela comunidade e vai ficar mais fácil. É que nós estamos no início de um processo. Nós aqui, né? A Europa já está bem mais avançada. E uma outra coisa que eu gostaria de ver, e aí, assim, eu não sou especialista na área, mas eu tenho, de uma certa forma, isso tem me incomodado, eu tenho me preocupado um pouco, é com a introdução de alguns fatores de inteligência artificial nos trabalhos de engenharia de software. É claro que inteligência artificial é importantíssimo, mas eu tenho visto alguns trabalhos que basicamente não tem muito não teria necessidade de ter todo um apelo de IA e tudo mais, porque o contexto no qual ele está não consegue justificar muito bem aquela intervenção. Né? Será que precisa mesmo ter? E a gente está vendo isso aí surgir muito nos trabalhos de direito de software. Né? A gente está indo meio que na onda assim, de IA, e talvez seja uma forma de garantir, né, talvez uma aceitação do trabalho melhor, algo assim. Eu sou totalmente a favor da área, gosto muito da área de inteligência artificial, vejo alguns trabalhos de recomendação, de mineração de repositórios, umas coisas bem interessantes. Tem muita coisa de inteligência, né, nos algoritmos, mas assim, parece que está meio forçado isso. Né? E eu estou vendo também até pessoas de outras áreas dando palestras sobre inteligência artificial, meio que formando opinião, talvez às vezes até no sentido errado daquilo lá. Você pode ver assim várias entrevistas com pessoas de outras áreas e que essas pessoas às vezes não é especialista. Inteligência artificial é especialista que trabalha com inteligência artificial da computação, né? Basicamente, que sabe criar os algoritmos, né? Sabe o quanto de inteligência tem naquilo, segue heurísticas, né? Trabalha com otimização, enfim, tem um monte de coisas, são coisas que eu acho que está incomodando um pouquinho. Eu tenho conversado com alguns colegas e o pessoal acha assim, que está meio demais, assim, né? Então, talvez não tem que ter essa necessidade de colocar, não é? Se possível, tentar contextualizar melhor onde isso está entrando na engenharia de software mesmo. Né? Porque tem pessoas de outras áreas que falam assim, é verdade que vai acabar programador? Não vai ter mais programador? Mas o pessoal está introduzindo programação no ensino médio, lógica de programação, fundamentos e tudo mais, mas dizem que com a inteligência artificial isso vai acabar, não vai ter mais programadores. Né? Eu, particularmente, acho que a criatividade humana, né? Até outro dia teve uma palestra bem legal aqui na UEM do Bruno, que é um dos nossos professores aqui do programa, e ele falou assim que a gente mudar um parâmetro ou outro de algoritmo e tudo mais não ajuda a comunidade de IA a avançar. O que avança mesmo é fazer comparações do impacto disso, né? Grandes entradas de dados, enfim, esse monte de coisa. E aí eu falei para ele brincando, falei assim, Bruno, eu acabo, enquanto a IA for generativa, eu não estou preocupado. Eu acho que o problema talvez seja quando ela se tornar IA criativa. Se é que isso vai acontecer um dia. Do tipo, aí sim, se a IA tiver o poder de criação, aquele poder nosso, assim, né, do ser humano, de talento, de criar, de
de especular formas diferentes de fazer as coisas, aí sim acho que talvez vai começar a ser um problema. Então, assim, cuidado com as fontes que os alunos estão consumindo sobre IA. Assim. De novo, eu não sou especialista, mas eu tenho tido um certo receio de começar pesquisas em IA, muitas vezes, nos meus projetos, porque eu ainda não sei muito bem onde estou pisando, assim, sabe? Parece que ainda está um negócio meio... está na turbulência ainda, daqui a pouco eu espero que o negócio, né, fique mais tranquilo, mais consistente. Né? E a gente passe um pouco desse desespero, parece assim, de todo mundo falar de IA, e a gente vê que tem pessoas assim que acabam falando muitas coisas que, mesmo eu não sendo especialista, mas nós somos da computação, e a gente tem a base da computação, a gente consegue já tirar ali algumas coisas que não é verdade. Isso forma opinião. Né? Então, é uma coisa que tem me incomodado bastante. Então, talvez a próxima fronteira, nesse sentido, seja a gente conseguir ter uma estabilidade da aplicação de IA em engenharia de software, ver coisas mais efetivas na IA mesmo, ajudando, né, ferramentas, esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser uma próxima fronteira que vai ajudar muito o desenvolvimento de software. Muito bom. Então, nós chegamos ao final desse episódio. Eu só quero lembrar a todo mundo que está escutando ou assistindo, ainda em agosto de 2024, que é quando vamos publicar esse episódio, que a gente vai ter aqui em Curitiba o principal congresso brasileiro de software, que é o Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática, CBSoft, e vai ser presencial de 30 de setembro a 4 de outubro de 2024. Depois, em novembro, a gente tem outro evento que vai ser o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, vai ser lá em Salvador. Então, eu chamo todo mundo para vir para Curitiba e eu agradeço e passo a palavra para você, Edson, dar suas palavras finais para os nossos e nossas ouvintes. Joia. Eu quero agradecer a Adolfo e Maria Cláudia pela oportunidade, muito legal. Quero agradecer aí, principalmente o meu grupo de pesquisa aqui na UEM. Sem os alunos a gente não consegue fazer, basicamente, quase nada. A gente tem que fazer pesquisa por si só, a gente faz, mas grande parte da pesquisa é toda dos alunos. Eles têm um grupo muito bom, assim, o pessoal tem se dedicado bastante. E aí também agradecer, lógico, que as parcerias que eu tenho, né, basicamente os órgãos de fomento, que nos possibilitam ali fazer várias coisas, né, CNPq, CAPES, e abrir aí, eu fico à disposição para vocês, se tiverem dúvidas, podem mandar. Né? Eu, às vezes, demora um pouquinho para responder ali, mas acabo respondendo todo mundo. E assim, que nem como eu falei no início, né, um podcast como esse é bem interessante. Você vê, ó, deu 1h40, você vai ter os cortes, depois vai reduzir 1h30, digamos assim, né, 1h30 de conteúdo que as pessoas podem escutar aí, de repente uma fala ou outra desperta, né, uma faísquinha ali para a pessoa procurar mais, e às vezes a pessoa até se interessa sobre isso. Foi assim que aconteceu comigo em Ciência Aberta. Eu estava navegando no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, X, né, Twitter X, e aí começou a surgir algumas coisas sobre Europa, Comissão Europeia, Ciência Aberta. Eu falei, pô, que legal esse negócio, né, de Ciência Aberta. Como eu sempre gostei muito de experimentação, e ter dados, e como fazer os experimentos e tudo mais, que eu sempre reclamava que eu revisava os artigos e não tinha isso. Eu falei, mas que legal isso, né? Deixa eu olhar um pouco mais, e aí isso foi me despertando. Né? E aí eu comecei a olhar mais de perto e descobri coisas que são, para mim, assim, muito interessantes. Eu achei... Hoje eu tenho prazer em pesquisar isso. Né? Assim, eu acho bem legal, eu gosto de ler coisas novas sobre isso, o que as empresas, as universidades estão fazendo, os governos estão fazendo, principalmente. Né? Então, assim, eu vejo vantagem para todo mundo, né? Principalmente para a sociedade que é impactada. Então, a gente meio que tem essa condição, ou deveria ter essa condição ética aí de trabalhar em prol da sociedade. Então, basicamente é isso. Eu agradeço de novo. Espero que o pessoal possa assistir o podcast aí. Quem tiver dúvidas, fique à vontade de novo para entrar em contato. Eu estou disponível aí, né, para qualquer tipo de interação que vocês quiserem, para a gente conversar mais sobre esse assunto. Muito bem, agradeço novamente, Edson, então, a sua participação aqui, essa conversa, que foi muito interessante. E também agradecemos a todos os nossos e as nossas ouvintes. E até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software.
um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.